No ar, Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que me sigam nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, é Pedro Rodrigues Produtor. Faladoria, hoje sendo gravado aqui no Estúdio 107. Estúdio 107 é um estúdio completo, estúdio audiovisual completo para você. Qualquer projeto audiovisual que você tiver, me procura, manda mensagem lá no direct, que a gente já conversa, já realiza o seu projeto. E hoje no Faladoria, eu tenho a honra de receber o Mestre Guimas. Tudo bom contigo? Boa tarde, tudo ótimo. Maravilha. O Guimas é, agora, uma coisa formal, né? Mestre Guimas, né? A pessoa tem um título, né, na frente do nome, né? Uma pessoa importante. Pois é. Vamos só dar uma ajeitadinha no microfone, dar uma levantadinha nele assim, aí, ó, acho que ficou bom. Beleza. O Mestre Guimas é mestre de capoeira, né? Exatamente, sou mestre de capoeira. Comecei capoeira em 97, aqui em São Paulo, né? Aqui no bairro do lado, né? Do bairro da Pompeia. Tinha uma academia de natação e o meu mestre, que naquele momento, né? Há 27 anos atrás, era instrutor de capoeira. Ele estava começando um trabalho. Meu mestre é o mestre Boca Rica. E ali começou um trabalho, né? O grupo era o Grupo Cordão de Ouro. E eu comecei a capoeira ali e segui em frente, tô até hoje. Mas você falou que era uma academia de natação. Isso. Mas você foi buscar natação ou você foi buscar capoeira? Fui buscar a capoeira, cara. Eu nem sabia o que era capoeira, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos 15 de idade, anos. né? E aí tinha uma turma na escola que eu tinha um amigo que treinava capoeira, um outro amigo também que jogava uns movimentos lá, né? Tá. E aí aquela coisa, né? De dar o mortal e de dar os golpes, ser uma luta, né? E aí um outro amigo meu, né? Que é o Ferrugem, que também é capoeirista até hoje. Ele falou que, abriu uma capoeira lá perto da minha casa, né? Vamos aí e tal. E aí nessa fomos nós dois, né? E aí foi onde tudo começou, né? Sim. Você foi assim, pressão dos amigos. Foi curiosidade, cara. Foi curiosidade, porque aquela coisa, né? Nessa época de colégio, jogava futebol ali da educação física, mas assim, também não gostava muito, andava de skate. E aí eu sempre gostei dessa coisa da luta, né? Entendi. E tinha a coisa de aprender a dar um mortal, né? Aquela coisa, né? E nessa época também, logo depois que eu entrei na capoeira, começou a ter capoeira na Malhação, né? Na Rede Globo. Então a capoeira começou a ficar de moda, assim. E aí foi uma coisa que pegou, essa coisa de molecada mesmo, né? E fui para fazer as aulas, né? E aí, no segundo mês, já apaixonou, já mordeu o bichinho, né? Que a gente fala. E não parei mais, né? É lógico que em 27 anos a gente tem muitos altos e baixos, né? Dentro da capoeira e tal, muitas coisas acontecem. Firme, às vezes vai mais leve. Porque eu tava na escola, né? Aí, até pela capoeira, eu escolhi fazer educação física, né? Entendi. Até então eu gostava de matemática, ia fazer uma faculdade de matemática. Entendi. Mas aí, por conta da capoeira, não, vou fazer educação física. E aí, faculdade, depois começa a trabalhar, começa a namorar. E aí vão entrando outros interesses, né? Na vida também. Então teve alguns momentos de estar afastado, né? Mas nada além de um ano, assim, né? Porque hoje a capoeira é a sua profissão hoje. Sim, hoje eu vivo 100% de capoeira, né? Tenho uma academia aqui na Rua Coriolano, onde a gente dá aula para criança, para adulto. E eu sou formado em educação física também, né? Me formei em educação física, fiz mestrado e doutorado na parte de fisiologia humana, fisiologia do exercício. Você teve que se afastar em algum momento da capoeira, assim, por conta de não ser economicamente viável, financeiramente viável? Então, cara, teve isso, né? Eu pratiquei capoeira a maior parte do primeiro momento, assim, vamos contar os 10 primeiros anos, meio que em banho-maria, como um hobby ali, né? Até porque você começou com 15 anos, Comecei com 15 anos, depois, né, outros interesses. Com 15 anos a gente não tem muita preocupação com boleto, né? Não tem muita preocupação com nada, na verdade, né? E reclama de tudo, né? Que é uma idade que a gente não se preocupa com muita coisa e reclama de tudo. Mas, mas eu gostava muito da capoeira e treinava 2, 3 vezes por semana, ia em uma roda ou outra, né? Então eu levei em banho-maria por muito tempo, porque essa coisa da fisiologia humana, né, durante a faculdade, me pegou muito. E era uma carreira mais promissora, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado. Os meus pais, eles aceitavam o que eu fazia, mas não
não dava muita bola, assim, né? Não via a hora meio que de, isso aí vai passar. Vai passar, uma coisa só uma assim. fase. Só uma fase, Só uma exatamente. fase. E eu mesmo, eu não acreditei na capoeira por muito tempo, porque nessa época, todos os mestres, a maioria, não todos, né? Mas a maioria dos mestres de capoeira que eu via, era um pessoal, assim, com pouca grana, Entendi. que morava muito longe, e sempre em perrengue, precisava pegar 2, 3 busão para ir nas rodas. Porque... Apesar do meu mestre ser alguém de uma classe média, né? Uhum. E que estava estudando educação física também, o meu mestre, né? O mestre Boca Rica, ele tem 4 anos a mais que eu. Então a gente é mais ou menos da mesma geração, Entendi. né? Apesar dele ser um cara mais instruído, vamos dizer assim, no sentido de ter faculdade, um grau universitário, né? Não instruído porque a vida e a capoeira instrui o suficiente, né? Mas nessa coisa mais formal, né? Eu via os demais, assim, e ele mesmo, né? Muito correndo atrás, e eu sempre pensei que, putz, cara, a capoeira não é pra mim, assim, né? Eu quero ter uma vida bacana e viver bem de capoeira, né? E com a capoeira não vai dar, né? Existe uma coisa assim, não sei se o que eu tô imaginando agora é verdade ou eu que tô tendo algum tipo de preconceito. Mas a capoeira não é um esporte, né? Além de ter toda uma cultura, que a gente já vai falar disso, mas é um esporte também, mas não é um esporte assim muito da elite, né? É um esporte das classes mais baixas, totalmente, né? porque se a gente for ver historicamente, a capoeira ela foi desenvolvida ali pelo negro escravizado como uma luta para se libertar. Então, assim, zero elite, é contra a elite, inclusive, né? Então essa questão acaba influenciando um pouco na questão Não, totalmente. na estrutura econômica Em do tudo, mestre né? de capoeira, né? Em tudo, porque se a gente for ver, né? Você imagina essa história, lá tá o africano, o negro africano, vivendo a vida dele, chega lá um monte de caravela, sequestra o cara, mete num navio, viaja por 40 dias para chegar numa terra distante para começar a trabalhar os que sobreviveram, né? Quem não morreu no meio do caminho, né? E ali tá sendo escravizado mesmo, né? Zero direito, né? Tudo cerceado. Então aí que nasce essa luta pela liberdade, né? Eles fingiam que era uma dança, né? Pra ninguém implicar Tem muito. Não, o disfarce, né? ali O e disfarce tal. da capoeira é a dança ali. Tem isso também, né? Isso é importante de falar logo de saída, né? Apesar de eu ser mestre de capoeira e eu ser branco, estar diante dessa cultura e dessa arte, a capoeira ela é negra, né? Ela é uma cultura negra. É muito importante a gente saber que ela é preta mesmo e que eu me sinto honrado, né? De poder levar isso adiante e não é à toa, assim, decidi você. É uma vida inteira dedicada, né? Então, e assim, até quando houve a abolição da escravatura, todos os negros escravizados, né? Alguns continuaram trabalhando nas fazendas de café, de cacau, né? De algodão, com algum salário horrível ali, e muitos foram jogados no meio urbano, né? E se organizando mais na periferia mesmo, né? E Então, essa manifestação da capoeira, então ela já começou no meio urbano marginalizado, né? A margem, e assim, e não bastasse todo esse horror, né? Essa tragédia que foi a escravatura, quando a capoeira foi pra rua, ela ainda foi proibida. Teve isso, a prática da capoeira ela foi proibida. Era proibido. Então, assim, não é que é proibida que assim, não pode, vai tomar uma multa. Era proibido num esquema de que se chegasse a polícia, estava tendo a manifestação lá, a roda de capoeira, tomava os instrumentos e o líder era arrastado até a delegacia, açoitado e preso por não sei quantos anos. Agora não tenho de mente, né? Mas acho que de 6 meses a 1 ano e meio, uma coisa assim, né? Então, assim, era uma repressão muito forte mesmo, né? E totalmente marginalizado, né? Então, não é à toa que, né, tem esse estigma, né? Que a capoeira ela é marginalizada porque ela já nasceu nesse lugar, né? Do explorado tentando se libertar, indo contra a elite que o explorou, né? Só da capoeira ter sobrevivido, então, já é uma vitória, né? Pra eu estar aqui, né? E poder falar pra você com a maior satisfação do mundo, né? É uma grande alegria na minha vida poder ser mestre de capoeira e viver de capoeira. Mas para eu estar aqui num bairro de classe média, vivendo de capoeira, muito sangue foi derramado, né? Muita gente morreu para que eu pudesse estar exercendo isso e poder escolher isso, né? Agora, você entrou num assunto que é um pouco delicado, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Você olha, apesar de eu ser branco, eu sou mestre de capoeira e vivo de capoeira. No meio da capoeira, existe algum preconceito por você ser branco? Tipo, esse branco aí vai saber ensinar capoeira, Cara, vai nada. assim, tem muito capoeirista, tem capoeiristas e capoeiristas, né? Mas assim, em alguns movimentos, em alguns lugares sim.
É um tipo de preconceito mesmo, né? Não é, né? Existe um termo que ele é muito mal utilizado, que é o racismo inverso, né? Que isso não existe. Porque a sociedade brasileira toda foi formada em cima de um racismo estrutural. E é muito claro, é o negro que é o bandido, é o negro que, né, que foi escravizado e marginalizado, né? Foi marginalizado. Agora, cara, existe porque é aquela coisa, né? Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que fala que quando a educação não é libertadora, o oprimido, ele quer passar a ser o opressor. Ele passa a ser o opressor, né? Então você imagina, você pega um povo que foi marginalizado, escravizado, teve tudo cerceado, quando foi jogado no meio urbano sem condição nenhuma, então sempre, até hoje, com muito preconceito. Quando essa pessoa ela vai para uma posição de poder, é natural que ela queira dominar também, porque ela aprendeu que foi isso, foi nessa base que ela aprendeu, que era ter o sucesso. Agora é minha vez. Né? Então agora é minha vez. E assim, eu entendo que isso aconteça, né? E eu vejo que, assim, é lógico, é super compreensivo, né? Mas não é o caminho, né? Mas eu imagino... Se a gente está falando de igualdade, né? É que eu pensei numa coisa até mais sutil do que isso. Eu não pensei nem tão profundamente. Eu pensei, tipo assim, um pai que leva um filho. Você imagina o pai. Ah, meu filho vai aprender capoeira, tem o mestre Guimas. Ah, o mestre Guimas. Aí quando chega na academia, olha pra você e fala assim... Mas esse aí que é o mestre? Então, é muito... tem, com certeza, daquela medida, né? Tipo, você que é o mestre, né? Quanto que eu já não passei por isso, né? Geralmente isso acontece com pessoas negras que esperam chegar ali e se identificar com o mestre de capoeira. Sim. Só que o contrário também existe. De chegar a família típica branca europeia e gostar, falar, nossa, olha que bom, gostar da minha figura. De ser recebido por mim, que sou branco, que tenho uma pós-graduação, que sou doutor. Porque é aí que a gente vai entrar nessa coisa, né? Que é a sociedade do consumo. A pessoa, às vezes, né? Que esse acho que é um papo que é legal de ter aqui, né? Eu não sou historiador. Então, se a gente for falar de história de capoeira, mas isso aí que você tem muita falou, gente que vai falar de história de capoeira melhor que eu. Mas essa coisa da sociedade do consumo. Então, a pessoa ela vem para, por exemplo, o filho dela na capoeira, ela está consumindo a capoeira ali, né? E o que eu estou propondo através da capoeira, porque é isso, a capoeira ela é uma dança, ela é uma luta, ela é uma arte, ela é música. É uma que cultura, ela é? né? Ela é tudo isso, né? Então, todo mundo, assim, ó, 99% das pessoas, ou o pai que vem trazer filho, ou o adulto mesmo que vem para treinar capoeira, ele vem com uma ideia da capoeira e quando ele vê o que é, ele fala, nossa, eu não imaginava que era tudo isso. E tanto que é uma vida para você se desenvolver nela, né? Eu tenho 27 anos de prática, eu continuo aprendendo. Onde eu vou, cada roda que eu vou, cada pessoa que eu vou jogar, que eu nunca joguei com ela, é uma aprendizagem, né? Então, ela tem começo, mas não tem fim, né? Mas isso que você falou agora é uma coisa assim, é uma coisa de você sentir vergonha alheia. Porque, meu, o cara, olha a ideia do cara, pô, que bom. Por quê, cara? Mas, cara, se a gente for ver, né? A gente foi educado de um jeito muito estranho, né? Essa cultura que a gente tem, que é a sociedade do consumo mesmo, né? É normal que a pessoa ache isso e fique aliviada, né? Porque é o que ela estava esperando. Não, eu não porque acho que na é cabeça normal, dela, ainda tem, por mais que, não, é a capoeira, é uma arte negra, então é muito bonito e tudo mais, mas o racismo estrutural, por que ele chama racismo estrutural? Porque ele tá enraizado lá dentro. É nessas horas que o negócio desponta, entendeu? Eu acho que pode ser comum. Mas normal, a gente não pode aceitar que seja normal. Isso não é normal. Não deveria ser, mas é comum. É por aí, né? Acontece bastante. E acontece o contrário também, da pessoa esperar um mestre negro e aí se deparar comigo. E aí, tipo, a princípio dá aquela coisa, mas Será é isso, que vai né? saber capoeira Eu esse vou mestre entregar, aí? no dia a dia, né? Aí no dia a dia. Se surpreende positivamente, né? Que bom. É no dia a dia que... E graças a Deus, né? Eu tenho sucesso no sentido disso, né? Viver de capoeira não é fácil. Mas e eu vivo de capoeira. Uma coisa que eu acho legal, assim, apesar de a gente estar falando que já falou, a gente espero falar mais sobre isso, sobre a cultura da capoeira, que é uma coisa que veio passando por geração
e tal, mas o fato de você ter estudado educação física é uma coisa que contribui também, né? Porque você Sim. aprende a teoria do que, que muitos aprenderam só na prática, você teve a teoria também na Isso é uma faculdade, discussão, isso no meio da capoeira tem uma discussão muito grande sobre isso, né? O meu ponto de vista, lógico, que é um ponto de vista acadêmico, eu me desenvolvi academicamente ao mesmo tempo que eu me desenvolvi na capoeira, né? Tá. Então, assim, e para mim é muito óbvio que ajuda, e ajuda nos pontos, quais pontos, né? No ponto físico mesmo. Fui pensar né? no aquecimento você- antes de fazer. Porque, alguma mas coisa então, o assim. aquecimento, o movimento, ele é muito específico da capoeira. E Tá. ela já é completa em si nisso, entendeu? Que bacana. Então Não, isso é existe uma uma coisa- sabedoria ancestral que ela é fechadinha, ela é perfeita, ela funciona. Isso é uma Porém, coisa que o tem que que ser que a- divulgada. Não, isso daí é uma é. coisa que tem que ser divulgada. Tô aqui com um professor de educação física me dizendo que a cultura, que a capoeira já é um esporte completo, a gente pode Completo e chamar perfeito, assim. cara. Completo e perfeito, que não precisaria de nenhum pitaco ali, de ninguém de fora, porque ela já é o universo em si. Já tem uma sabedoria ancestral do próprio corpo. Então, se a pessoa empírico, quiser, né? além de tudo mais que a capoeira, se a pessoa quiser só se exercitar, já é um exercício completo. Quem chega... sim, a resposta é sim. Agora, então vamos lá. O que a educação física ela pode contribuir e contribui muito, né? Corpo não é tudo igual. Sim. Você tem um biotipo, eu tenho um biotipo. Será? Né? Tem gente que é mais alto, tem gente que é Será mais que o nosso baixo, biotipo é diferente um tem pouco? gente que é mais forte, tem gente que, né? Que é então, gordo. às vezes, quando a pessoa... Então, assim, vamos supor, eu aprendi... Se eu aprendi com o meu mestre, eu tenho 25 anos, 27 anos de capoeira, sempre treinei com o mesmo mestre, então é natural que eu reproduza aquilo que eu aprendi com ele. Tá. E às vezes ele também já teve toda a sabedoria dele, um monte de gente que entrou ali e tal, mas a capoeira, ela é altamente lesionável, né? Se não Então, souber, ainda né? mais a capoeira se desenvolvendo como ela vem se desenvolvendo nos últimos 40, 50 anos no quesito assim, movimentações e ir para o limite do corpo mesmo. Então tem muita lesão e tem muitas lesões que podem ser evitadas. E esse conhecimento mais técnico a educação física me deu, Entendi. né? Então é isso. E isso é muito importante para você ter uma academia e poder viver de capoeira. Porque se você começa a puxar um pouquinho mais, você começa a lesionar um, lesionar outro, daqui a pouco não tem ninguém mais treinando. E aí acabou sua academia. E isso acontece, né? Não. O cara né? que não Isso tem esse acontece, conhecimento, né? pode... Então, assim, a prevenção de lesão, ela é muito importante. E tem uma parte da educação física também, que é a psicologia da educação, que é muito importante também, né? Porque Isso, assim... a maioria dos esportes, e ainda mais quando a gente fala sobre lutas e artes marciais, a capoeira é uma arte marcial. A gente pode Ela é uma arte marcial. Você sabe qual que é a definição para poder falar que alguma coisa é uma arte marcial? Então, agora, momento de cultura aqui no nosso podcast. Uhum. Qual que Esse é? termo, né, arte marcial, se refere a alguma luta, alguma prática que já foi usada numa guerra. Nossa. É isso. Então essa que é a arte marcial, que o termo marcial é referente à eu tava guerra. tentando imaginar, né? marcial... E a capoeira, ela foi usada na Guerra do Paraguai, né? Então, e isso é outra coisa também, né? Vários negros foram iludidos com aquela coisa. Então, ó, vocês são tudo escravo, mas a gente tá precisando de alguém para batalhar na linha de frente. Vocês têm a luta de vocês. Deu uma carabina na mão de cada um e vai para ali para infantaria. E assim, com a promessa de que vai ganhar a guerra, voltou, você vai ganhar uma casa, ter sua alforria e tudo mais. E não foi bem isso que aconteceu, Não né? foi bem isso. Quem mas- sobreviveu não ganhou lá muita coisa, sem contar que a maioria foi meio que um genocídio da época mesmo, né? A maioria morreu ali nesse fronte, mas saímos vitoriosos e a capoeira se tornou então uma arte marcial, A né? capoeira A se tornou uma arte marcial. A disso. partir daí... a partir dessa coisa, assim. Nem, né, infelizmente a guerra é uma coisa ruim, não tem como a gente dizer o contrário, mas muitas coisas boas saíram da guerra, né? Cara, é melhor não ter, né? Não, era melhor não ter. Existe até um concordo. paralelo disso, né? Tem até uma música que fala, né? Que agradeço a escravidão, porque se não fosse o escravo, não existia a capoeira. Que, cara, Não, não cara, dá pra mas ir não, por não, aí não, também, né? Tipo, são coisas que... o ser humano, ele vai se adaptando às coisas que acontecem, né? Então, a gente vai se adaptando e a gente vai tirando as lições, né? Mas é isso, né? Até assim, a capoeira mesmo, né? Então, ela tem a parte luta, que é essa parte. Eu vou, então, combater com a outra pessoa.
né? E vamos ver quem vai ganhar. Então, acho que as duas coisas que a gente usa na capoeira, né? É o nocaute mesmo, é o pé que vai entrar na cara e que vai derrubar mesmo, né? E as quedas, né? Rasteira, tesoura, vingativa, que é derrubar o cara no chão. Então essa é a linguagem da luta da capoeira, né? Só que então, ela não é só luta, né? Então tem gente que gosta mais dessa parte luta. Hoje em dia, inclusive, tá pipocando, né? Nessa época aqui, 2025 que nós estamos, tá pipocando um monte de campeonato. E vários formatos e tal, e aí também tem uma grande discussão, né? Porque o campeonato ele leva mais para esse lado atlético, do esporte, da luta, que um vai ganhar do outro, vai vencer o outro, né? Só que isso acaba enfraquecendo a parte cultural, porque o ritual da roda já se perde. Até tem lá o toque e tal, lá na luta, mas, ali entra dois e quem ganhar, ganhou e toca o barco. Até tem umas regras, mas você perde muito do ritual, né? Da parte artística da capoeira. Não é a capoeira raiz, né? Não é, cara. Não é. É uma competição de capoeira. É uma competição de capoeira, coisa. Quem pode mais chora menos, e aí um monte de gente treina para quem poder mais mesmo. E é bacana. Porque assim, você tem um atleta que é praticante de capoeira. Ele vai querer em algum momento. Em algum momento ele vai querer. E outra coisa, né? Hoje, para você viver de capoeira, você tem que ser um bom professor. O jeito de você ganhar a vida de capoeira hoje é você ter uma academia e você cobrar a mensalidade para você viver daquilo, né? E aí você tem um monte... não tem uma competição, exatamente. Né, nesses tantos anos de capoeira que eu tenho, quanta gente eu não vi, tecnicamente, muito melhor do que eu. Muito, assim, mas muito, dobro melhor que eu. E aí o cara chegava lá numa graduação de instrutor, cordão azul, tal, jogando muito, tal, não sei o quê, mas e aí chega naquele ponto, e daí? Aí o cara não é professor, porque professor você até pode aprender a ser, mas é uma coisa que ela é um dom, né? Essa coisa do ensinar, de você perceber a pessoa que está ali na sua frente, o que você vai tirar de melhor dela. Não é todo mundo que tem esse olhar. Tem algumas coisas técnicas que se você aprende para isso, mas não é todo mundo. E se o cara for atleta e não é professor, ele acaba ficando meio... É isso, os boletos vão chegando, né? O cara vai ter que trabalhar a coisa que ele arrumar ali para trabalhar e a capoeira vai deixando de lado. Então é legal a competição que ela absorve o atleta, né? Já imaginou que legal um dia a capoeira nas Olimpíadas, por exemplo? É outra discussão. A galera que gosta da competição, bom, acho que você já viu, né? Eu sou um professor, eu sou educador, então o meu trabalho é em cima da cooperação e do coletivo. Tá. Isso é a minha pegada. Tanto que chega os atletas assim, para treinar comigo, fica um tempo e não se cria muito, não. Porque vê que não é a minha, né? Entendi. Não é da galera que tá comigo, não é a minha. a sua escola de capoeira, não é assim, esse a gente, treina técnica, a gente treina pra caramba. Todos os golpes perfeitos, Sim, precisão de golpes, velocidade, agilidade, todas as quedas, o tempo. Quer ver? Eu vou fazer um paralelo legal. É o Cobra Kai e o Miyagi-Do. Exatamente. Exatamente. Você captou aí a mensagem, né? Então é isso, a gente treina toda a técnica, tudo que a capoeira tem para oferecer, a gente treina todas as vertentes, tem algumas vertentes na capoeira, né? A gente treina tudo e treina pra caramba e faz as rodas, e tem momento da roda que esquenta, então é para se testar mesmo, né? Mas a gente não tá nessa pegada egocêntrica do atleta, da competição. O cara que quer ser atleta tem que procurar outra escola. E tudo bem, e tem. Okay, né? Existe esse mestre que vai estar lá e que é isso, e que nós vamos para as cabeças mesmo, e que é assim que vai. E beleza, eu acho isso maravilhoso, cara. Porque aí o cara, ele vai achar o lugar dele, o mestre vai estar pronto e perfeito. E assim como o outro que está procurando o comunitário, está procurando essa libertação social, essa coisa bem mais filosófica mesmo, né? Entendi. E também a atividade física, ela vai ter isso comigo também. Vai ter toda uma cultura ali. E a questão da disciplina? Tem disciplina também, né? Tem. Isso é muito engraçado, né? Porque como a capoeira ela também se enquadra na coisa da arte, e essa arte brasileira, afro-brasileira, às vezes, muita gente faz um paralelo com samba, por exemplo. Como é que você vai pra roda de samba? Você chega ali, você pega uma cerveja, o que você sabe você canta, o que você não sabe você não canta. Aí você tá aqui na roda de samba, vai ter uma menininha ali, você vai falar com a menininha, né? Então você tá solto. E às vezes o cara chega pra um treino de capoeira achando que vai ser, né? Eu costumo falar, quem vai pra capoeira é pra espairecer. O cara
eu não, sabe, eu não sei nada de capoeira, eu nunca ouvi falar, passei ali, vi uma roda, achei legal, procurei uma academia, achei você, vou lá treinar. Meu, o cara, o primeiro impacto é esse, né? Tipo, ele vê que, putz, meu camarada, não, aqui tem um jeito de fazer. Tem uma forma de fazer. E assim, queria treinar uma vez por semana. Isso é um papo muito comum também. Tá. Vim uma vez por semana, não, porque eu já puxo um ferro, já tô condicionado, ou tô com a vida muito corrida, só uma vez por semana. Eu já falo logo de cara, uma vez por semana você vai ter uma vivência de capoeira, você vai ver como funciona, mas você não vai conseguir desenvolver, cara. Entendi. Pra desenvolver pelo menos 2 vezes por semana, sabe? Pode começar a ler as coisas aí, ver vídeo, que é importante, um monte de música que tem que saber cantar. E aí, se você não estudar, então é isso. Se você não tem a disciplina para repetir o mesmo golpe 1000 vezes, aí chega na aula que vem, o mesmo golpe, cara. Então faz aí faz esse desequilíbrio todo pra fazer. Então, tá bota casaco fazer. E tira casaco, né? Exatamente. Então, sim, tem um lado da disciplina muito, muito importante e é aquela coisa, né? Não tem muito fingimento, né? Na hora da roda... E na questão das crianças, que eu vi que você tem alunos crianças, né? Sim, sim. Isso, a questão da disciplina ajuda eles em outras áreas da vida, tipo escola, dentro de casa, com certeza, respeito com o pai, com mãe, com o professor. Ainda mais a gente acabou de passar na pandemia aí, né? Uhum. E, cara, pós-pandemia, chegando uma criançada de 6, assim... Tudo sem... acho que é importante, né? Falar isso para quem tá vendo o podcast, né? A gente já teve algumas coisas da cabeça da pessoa que vem e vai ver que você é branco e gosta, ou que não é negro e acha, né? Assim, tudo que eu tô falando aqui é meio que sem julgamento mesmo do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Porque como a gente já falou também, a sociedade que a gente vive é uma sociedade muito doente, né? Então os valores, eles fica tudo meio confuso, né? Com essa coisa da internet, de muita informação, cada um falando o que quer, do jeito que quer, e a gente aceitando as informações. Nós aqui na internet falando o que a gente quer também. Então assim, é muita informação e aí a gente vai comprando umas ideias e vai formulando as ideias. Então é muito fácil a gente escorregar e às vezes começar a criar um filho de uma forma que, não é saudável para ele, não é saudável para você, não dá autonomia pro filho, né? Essa coisa da criação, de criar para si ou criar para o mundo. Isso é uma discussão. E aí, então, quem tem essa tendência de criar mais para si, que é 90% das pessoas, quem tem essa ideia de criar para o mundo é quem já é educador, que sabe que você precisa dar autonomia para aquele ser, para ele poder se desenvolver e tal. Então, assim, pós-pandemia chegou muita criança de 6, 7 anos falando igual bebê. Trancado dentro de casa. E falando igual bebê, só convive ali com o pai, com a mãe, e a mãe e o pai botando numa redoma, e na capoeira, ele vai correr, ele vai eventualmente tropeçar e vai cair, ele vai tentar fazer um movimento, ele vai desequilibrar, ele vai cair. Assim, é lógico que a gente não chega atacando as crianças no chão, é óbvio, né? A gente forra o que dá pra forrar, depois a gente vai tirando. Então, tem essa coisa dela se empoderar do próprio corpo, né? É uma coisa muito bacana, né? Coisa que parece que a gente... cantava isso quando era criança, né? Quem não sai na chuva não aprende a se molhar, quem não cai não aprende a levantar. E hoje em dia parece que as pessoas esqueceram disso, né, cara? Você tem que deixar o seu filho... E é muito triste, porque se você não fizer isso com a criança pequena, o chefe, o professor universitário não vai passar a mão na cabeça, a vida vai bater, que mais né? do que o professor universitário é o chefe. É o chefe, vai bater, Eu sempre bati nessa tecla. Falo, não, tem que dar bronca agora, porque quando for o chefe não vai... Ai, queridinho, você fez errado. Não tem, cara. Não tem, não existe, né? E assim, é uma coisa também importante da gente falar, né? Às vezes tem essa coisa, vai dar aula pra criança, é só brincar com a criança, né? Pô, não é, cara. E assim, vou começar a dar aula, então sou instrutor de capoeira, né? Uma formação de capoeira na nossa escola, ela vai levar aí pelo menos 10 anos. 10 anos, é muita coisa, né? Imagina, se você imaginar que você se forma professor de educação física em 4... né? São 10 anos para se formar um professor de capoeira, né? Então, assim, diga. Não, não queria te interromper, não, mas é que você falou agora da formação. Quando a gente pensa em, karatê, por exemplo, tem as faixas, né, que vai mudando de cor. A capoeira vai mudando a cor da corda, Ela tem cordão, Aí tem algumas formas, né, de... Ou é corda tingida ou é cordão de lã trançado, né? A nossa escola é cordão de lã, né? Então, você tem 5 graus de aluno, 2 de professor, que é professor e contramestre, e 4 de mestre.
Então E essa que é começa que cor? Começa no verde, No nosso verde. esquema, né? Nosso esquema é o esquema da bandeira do Brasil. Tá. Então ele vai do Aí verde até o muda branco. de Vai indo do escola verde pra até escola. e aí tem escolas que usa corda, tingida, tem outras cores Não, também. né? entendi. Não é igual no Isso. karatê, por exemplo, faixa preta. Não é. Existe uma coisa que o cordão branco é o último, né? É o cordão de mestrão mesmo, é o cordão branco, né? É Na meio que capoeira. um senso. Mas não é um senso também. Também não, tem gente tem que escola acha que que não. tem escola que é outra Eu cor. quero na minha tal. escola, eu quero que seja azul do mestre. A capoeira, então, ela tem isso também, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que é exatamente o caráter libertário. Tá. Então, assim, no final das contas, assim, você tem isso que... Tem algumas tradições que falam que é de tal forma, tem que ser tal conta, mas no final existe o fundamento, por exemplo, da capoeira regional, que teve um criador, que foi o mestre Bimba. Então, tem esses fundamentos. Na capoeira Angola também existem alguns fundamentos, mas tem um monte de tradição e no final das contas, cada um meio que faz do jeito que acha que tem que ser. Tem essa liberdade, Tem essa né? liberdade de... Só que é importante você estabelecer uma tradição. Então faz desse jeito que você acha que tem que ser, mas mantém esse jeito ao longo dos anos para ele virar uma tradição, Entendi. né? Certo. Então Você, tem por isso. exemplo, você já tá há 27 anos construindo a sua tradição, né? Que é um legado do meu mestre, que é um legado do mestre dele. Então assim, Então já tem tem mais... chão para trás aí, né? E é importante. E tem coisa, por exemplo, hoje no meu trabalho, que eu me formei em mestre de capoeira esse ano, né? Então, Olha só, muitos parabéns. Muito obrigado. Eu tô Primeira lidando entrevista com agora isso, com o né? mestre. Eu tô lidando com isso. Então, entendendo esse primeiro lugar de mestre, que é o primeiro grau de mestre, né? Tem mais 3 graus de mestre. Entendi. Então, tem mais 20 anos até chegar lá no branco. E que, no processo. Então, tem coisas hoje que eu faço do meu jeito. Tá. Né? Eu dou aula mesmo, direto e vivo de capoeira faz 10 anos, né? Então, nesses 10 anos eu aprendi coisas que para mim funcionam muito bem, para eu usar na minha aula. Tem coisas que eu não gosto que aconteça na roda, que no vizinho lá, ele vai achar normal. Mas então eu meio que ponho o limite isso do meu esquema. Mas é importante também, eu deixo claro para meus alunos, tipo, ó, eu acho que isso aqui não é legal por isso. Faz sentido para você? É importante fazer sentido para você. E se não faz, meu amigo, então no outro lugar, vai lá, você vai se agarrar, você vai dar soco, você vai fazer o que você quiser lá. Mas aqui não é essa linguagem. Se você quiser ir né? para outro lugar, misturar capoeira com jiu-jitsu, exatamente, aí vai ter gente que vai fazer, vai gostar, vai falar que tá certo, que não tem nada a ver, quem fala que não é, não sabe o que tá falando, beleza, tranquilo, né? Eu acho que o caráter libertário é isso, cara. Eu dou o direito de todo mundo ser quem é, desde que não venha interferir no meu trabalho. No meu, só eu não gosto vem de fazer. dizer que o meu tá errado. Exatamente. Né? Se você não gosta, a mesma porta que entrou, você pode sair. Né? E tudo bem, na amizade, sem problema nenhum, né? Certo. Só para complementar, né? A gente tava falando da coisa dessa capoeira para criança, né? Às vezes o cara chega num grau de instrutor, né? Que é o último grau antes de você se formar. E aí ele vai começar a dar aula e, então eu vou começar a dar aula para criança, né? Quando, na verdade, é mais difícil você dar aula para criança. Porque a criança, ela é uma esponja ali, né? O que você fala para a criança, ela acredita. Ainda mais ela você sendo um mestre, não é igual né? adulto, né? Que vai ter um filtro, né? Não, e outra coisa, você, quando alguém chega pra criança e fala aquele ali é o seu professor. Aquele ali é o mestre. É o Nossa, mestre. meu, Acabou. virou o ídolo. Eu lembro a minha mãe falando. Pô, eu falo pra esse menino aqui comer verdura a vida inteira. Nunca comeu. O mestre falou que tem que comer, agora ele só come verdura, né? E é um papel que você tem que honrar, né? Então, assim, vai sair groselhando, falando um monte de besteira, bateu, tem que revidar. Né? Tipo, uma coisa tipo, já competitiva logo de cara. Não, Existem tantas maneiras, né? Então, assim, é importante você saber o que você tá fazendo, né? É muito importante saber o que você está fazendo. E é muito importante os pais saberem onde estão colocando os filhos também, né? Procurar saber um pouquinho mais. E é muito bacana, cara, porque acontece muito assim, né? Eu me considero um cara disciplinador, assim. No sentido de que as coisas têm borda. Até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode ir. Então, assim, tem os limites bem claros. E o limite é muito importante. A criança, inclusive, ela testa o limite exatamente para ela tá aprendendo.
Então, se você não der o limite, ela fica achando que ela pode fazer aquilo que ela perde a referência e aí nessa vai pra depressão, nessa vai pra essas doenças que estão cheias aí, né? Então, assim, eu deixo bem claro, o limite é aqui. Entendi. A criança entende de primeira. O pai, às vezes, não. Acontece, muito. E é muito bacana, porque às vezes o pai não... Ele não... Por exemplo, você tá dando aula, o pai... Porque assim, eu já dei aula em escola. Tá. Aula de capoeira infantil na escola. Então é diferente, o pai Aí não é tá lá pior, vendo. né? Não, e outra né? coisa, tipo, aqui na sua escola, no seu, como chama? Na academia. Na sua academia, É. o pai veio aqui e trouxe, eu quero que o Guimas ensine meu filho. Agora, na escola, muitas vezes o pai ficou sabendo, olha, na escola, né? Teve uma atividade e tal. E é diferente, né? Pra criança é diferente. E na academia, o pai, ele tá vendo, né? Ele tá ali vendo. E é muito legal, que às vezes você coloca... E às vezes o pai, por estar vendo, ele começa... Você tá ensinando um negócio, ele começa a falar, não, é outra perna. Não, começa a interferir na sua aula, né? E aí eu falo, ó, do azul pra cá, deixa comigo. Deixa comigo. Respira fundo aí, quer tomar uma água, quer dar uma volta, né? E é legal porque assim, isso é o quê? É pôr um limite no pai, né? E é muito legal, né? Porque... E às vezes um limite na criança, que chega totalmente mimada, birrenta, só quer fazer o que quer fazer, né? Então, assim, a gente tem algumas ferramentas que você vai usando até que ela vai entrar no esquema e ela vai entender o limite e ela vai se desenvolver ali dentro, né? E é muito legal que quando o pai é desconfortável pra ele, tem pai que, assim, é desconfortável pra ele não volta mais. Tá. Puta, que pena, cara. Porque o pai que fica, ele vê assim, 3, 4 semanas, a transformação acontecendo. Uma criança que vai escutar mais, né? Porque é isso, né? Se você não dá limite, tudo que ela fala é válido, né? Quando você começa a dar limite, a sua palavra começa a valer. Porque eu falei que não ia fazer. Aí quando ele tá fazendo, ele falou, não, você não vai fazer. Pronto, ele passou a confiar em você. O que você falou, você cumpriu, né? Pode parecer uma bobagem, mas, olha só, para uma criança levar isso para a vida. Você tem um monte de adulto que não consegue lidar com o limite, né? Então isso se aprende de cedo. E é muito legal, né? Os pais que bancam, que conseguem aguentar isso, porque é aguentar mesmo, né? É uma coisa que ele não tá de acordo, mas ele tá confiando porque você falou para ele, você passou uma confiança para ele, né? E é muito legal a transformação. E ali para frente, até esses pais virem começar a treinar também, né? Então, legal, assim, legal. na nossa escola hoje, né, na nossa academia aqui, nós somos entre 50, 60 pessoas, entre crianças e adultos, né? Aliás, e é uma comunidade, né? Vale a pena falar que a academia fica na Rua Coriolano, que número que é? Número 232, né? Tô há 9 anos aí no mesmo lugar, Aqui. né? Próximo ao Sesc Pompeia aqui, né? Próximo ao Sesc Pompeia, ao Shopping, né, Bourbon. E assim, a gente tem um caráter comunitário mesmo, que também é outra coisa, né? Que a gente pode parecer que, isso é comum, é lógico, mas não é, né? Agora, uma das coisas que a pessoa aprende quando ela vai para uma academia de capoeira é tocar berimbau, não? É obrigatório tocar o berimbau, cara, não? com o passar do tempo, acaba sendo, né? E é muito legal isso também. Então tem isso, né? Tem a pessoa que chega pra... É muito legal, isso que eu gosto muito da minha profissão, né? A pessoa chega, eu quero aprender capoeira. Então tem gente que chega e quer aprender capoeira, que ela já é artista circense, ou dançarino, ou dançarina. Tem gente que já é músico, né? Então assim, tem gente que já é atleta, já fez um monte de luta, já fez dança, já... Então assim, o cara que vem, que ele é artista de dança, ele já tem o ritmo. Tá. O cara que é músico, ele também já tem o ritmo, né? Mas às vezes ele não tem força física. E precisa de força física, aguentar o próprio corpo, você precisa, né? Então tem gente que chega mais durão, totalmente travado, tem gente que chega super flexível, né? Então, e aí você vai trabalhar com todo mundo, né? Então, assim, geralmente o cara que já toca algum instrumento, ele já chega batendo um pandeiro. Muita gente chega achando que sabe, mas assim, você sabe dentro da sua arte, mas aqui a banda toca diferente. Entendi. E beleza, e vamos aprendendo, né? É porque tem o berimbau, tem pandeiro, tem outros instrumentos, Isso, né? o berimbau, pandeiro, a bateria completa na capoeira, né? Tá. Ela é formada por na nossa tradição, que também tem isso, cada tradição tem. Na nossa tradição, que é a bateria do Mestre Pastinha, né? Que é um ícone da capoeira Angola, né? Que são 3 berimbaus, Tá. 2 pandeiros,
o atabaque, o agogô e o reco-reco. Entendi. Essa é a bateria. Então aí são 11 pessoas, né? Isso Pra daí fazer uma- o aluno com o tempo vai aprendendo a tocar também o instrumento. eu dou aula de instrumento mesmo, então aula que para aprender como pega no instrumento, como é que bate com o dedão, bate com a mão inteira, berimbau, berimbau já é outro universo, como é que equilibra o berimbau. E aí então tem as Tem a aulas, pedra ali, né? tem a Você pedra, encosta a ele... cabaça aqui na barriga, é um som, desencosta outro, meu, né? tem todo um métier ali que não é fácil não, né? E aí então tem as aulas e é aquela coisa, né? É o que eu falo para todo mundo na primeira aula de instrumento. Você quer começar a tocar um instrumento? Primeira coisa, vai lá e compra um instrumento, porque você vai precisar pegar ele todo dia. Sim. E aí, então Nem a assim, pessoa às vai vezes não aprende, praticando. viu? Eu comprei violão, até hoje não aprendi, fica ali. Não adianta deixar ele ali, né? Você tem que sentar a bundinha lá, a coisa da disciplina de novo, né, cara? Sem disciplina você não aprende nada, né? Sem disciplina você não aprende. E nessa época também, que a gente vive, que é tudo instantâneo. Né? Você clicou um botão, a Pô. música tá pronta. Pra Você você já viu aprender, é isso cada aí, vez cara? mais difícil, Não, mas cara. você já viu isso aí? Que você vai na inteligência artificial, manda ela fazer uma música, ela faz a música completa com uma faz. pessoa cantando, uma pessoa, né? Com o computador Faz. cantando, com tudo. Aham, pois é. Eu fui... E é isso, e ninguém tá aprendendo mais nada, né? Pois é. Eu vi até um estudo aí falando da inteligência artificial, né? Que as pessoas que começaram a usar a inteligência artificial, elas diminuem o poder de decisão dela. Poder Porque de tomar tudo- decisões, porque ali já vem mastigado. Tudo Então a pergunta- pessoa vira uma boa revisora, porque ela tá revisando ela precisa revisar aquilo, Uhum. né? Mas a hora de tomar a decisão, formar, escrever da própria ideia, isso aí tá acabando. Olha o perigo disso. De novo, voltando, né? Capoeira é a luta da liberdade. Naquela época lá, era a libertação de quem? Do colono, que escravizou, né? Então, desse europeu que veio aí, escravizou, pôs para trabalhar. Hoje a libertação é uma libertação social, porque mudou, né? Não é mais escravidão, mas é o CLT de um salário mínimo, cara. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela é escrava, né? Ela não é dona do tempo dela. A maior parte do tempo dela tá na mão da empresa para ganhar uma miséria que você não consegue nem viver. Você vai viver numa condição precária moderna, que é similar à condição precária da Né? senzala, daquela época, né? Então, assim, é conseguir se libertar disso. E como é que você se liberta disso? Você precisa se desenvolver como ser humano Uhum. para ter as suas ferramentas físicas, emocionais, psíquicas, Entender para que o mundo é poder mais do que ter o aquele- valor no mercado aí, entendeu? Não, entender também que o mundo é mais do que aquele universo onde você vive, né? É, cara, É, não. não é... Bom, o tempo tá acabando e eu tenho um assunto que eu não quero deixar de falar sobre isso. Eu te Beleza. perguntei do berimbau, que eu aprendi a tocar o berimbau, aí você falou que tem Você me desculpa a ignorância, que você falou alguns nomes de instrumento, O mas eu... atabaque, o berimbau, E- o pandeiro, o reco-reco e o agogô. Quando a gente vai, por exemplo, o atabaque é uma coisa que é utilizado também na Umbanda, né? Não sei Sim. se o pandeiro, se os outros, mas o atabaque Sim, eu acho sim. que é. Aham. A capoeira começou lá com os escravos que também trouxeram a Umbanda aqui para o Brasil. Mas são coisas diferentes ou não? É isso, né? Quando a gente fala de capoeira, quando a gente fala de samba, é o candomblé, né? A origem, na verdade, é o candomblé, né? São todas as culturas africanas, Tá. né? Então, assim, e na cultura africana, Elas tudo que o conversam. negro faz é na batida do tambor. Uhum. Então, Ah, assim, entendi. pra pescar, pra jogar a rede lá no mar e puxar, tem o tambor lá batendo. Pra se divertir, tem o tambor lá batendo. Pra rezar, Né? tem o tambor lá Que é- batendo, né? Então tem essa conexão com o batuque, né? E é isso, o capoeirista lá da senzala, ele tinha a religiosidade dele através dos orixás, através do candomblé. Então, nasceu com o capoeirista já tendo a espiritualidade dele dessa forma. Mas o que não significa que todo capoeirista tem obrigatoriamente ser do candomblé ou da Umbanda, né? Que aí no Brasil, a Umbanda, né? No que mesclou, eu teve a também Umbanda, não, né? não sou grande entendedor do... Então, assim, mas você tem capoeiristas que são cristãos, né? É isso que eu queria te perguntar. Tem, e de boa, e não tem ninguém vai falar, ah, você é cristão. Agora, existe uma outra coisa que é a capoeira gospel. Tem que também capoeira tem, gospel? cara, e isso Olha é um só. problema.
Por quê? Porque ela vem com o mesmo padrão de colonização de lá de trás, cara. Porque não é que é o cristão que tá jogando capoeira. Não é só isso. É um esquema que é assim, ó. Então nós vamos fazer a música da capoeira aqui, mas não pode falar do negro. Porque tá envolvido com as coisas que estão ligadas ao candomblé. Entendi. Você não pode falar na música. Mas como assim? A origem da parada é essa. Você tá querendo mudar uma coisa que nasceu assim, né? E aí só botando as músicas de Cristo e tal. Então assim, não tem problema nenhum, Cristo. O problema é você cercear o direito do negro exercer a cultura dele na raiz. Não pode fazer isso. E tem gente fazendo. E tem gente aplaudindo. E tá uma loucura isso aí. Eu acho que não vai se criar. Porque é isso, né? Quando a gente tem uma cultura muito enraizada e muito forte, com pessoas sérias levando a capoeira adiante, que tem um monte de mestre, muitos caras muito sérios, muito bons, fazendo trabalhos ótimos. Então você segura e as novidades vem e vai, né? Tá. Mas o que fica mesmo é esse... E é importante, é aquela coisa, né? Pô, o cara virou mestre esse ano. Não, parabéns. Pô, parabéns não, uma responsa, cara. É uma responsa de te levar, e ainda mais nesse meu papel de ser branco, né? A responsabilidade é maior. É né? maior porque eu não posso vacilar. Eu não posso fingir que não é. Eu não posso, se um dia eu tô atravessado e eu fui discriminado pela cor da minha pele, resolver tocar um dane-se, então eu vou fazer do jeito que eu quiser e eu não posso ter isso. Tem que respeitar. Eu tenho que respeitar, porque é isso, aquela frase que eu falei lá que é muito séria. Se hoje eu vivo muito feliz da capoeira, é porque teve muito sangue negro derramado, né? E eu tenho que honrar isso. Não posso né? Senão eu vou cair num lugar que aí sim eu vou estar descaracterizando. A capoeira gospel é isso. Tá descaracterizando um negócio ancestral que já é perfeito em si. E aí eu cheguei no poder, na posição de mestre, que eu tenho poder pela posição de mestre. E aí eu vou mudar isso? Não posso fazer isso, Então você não né, concorda cara? com a capoeira gospel? Cara, não dá. Não dá, não concordo. Porque é isso, descaracteriza, né, cara? Eu acho que a mesma coisa, por exemplo, que você falou da capoeira nas Olimpíadas. Tá. Você falou, nossa, imagina a capoeira nas Olimpíadas. Cara, vai dar uma visibilidade? Vai dar. Mas precisa? Não precisa. A capoeira já tá no mundo inteiro. Meu mestre mesmo, ele mora na Espanha, faz 17 anos. Já tá no mundo inteiro, mais de 50, 60 países. Né? Então todo mundo já sabe o que é a capoeira. Agora, o problema de você pegar ela e formatar ela de um jeito para caber na Olimpíada, você vai descaracterizar. E aí o que vai acontecer? Muito provavelmente, que é o que acontece com todo atleta de alto nível. O cara que é o bichão lá, o cara que dá a porrada, que pula, que não sei o que faz, que acontece, o melhor capoeirista técnico, vai virar a referência. E não os mestres antigos, que é quem segura a ancestralidade. Então você tem esse risco. E aí se o cara ele é um atleta, ele faz, ele acontece e tal, mas ele não está preocupado com esse tema que eu estou trazendo aqui, que é o lance da ancestralidade, a maioria tá, mas tem gente que não tá. E aí se cair na mão errada esse papel de poder, é um problema, né? Eu tô preocupado com uma coisa só, que o tempo tá chegando. A gente tem 5 minutos. Mas se você pegar, por exemplo, o karatê. O karatê tem toda essa característica também da ancestralidade, que veio lá do Japão. Tem o karatê de Okinawa, que nem a gente aprendeu no Karate Kid. A minha cultura vem dos filmes.